Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, estamos em mais um culto de oração. Quinta-feira hoje, mais um culto reunido, mesmo que seja aqui, pelo meio virtual, mas nós estamos aqui para receber uma porção do céu. Mas eu já estou feliz, com meu coração cheio de gratidão, porque já estamos com data marcada para o nosso culto presencial. Isso é maravilhoso, só quem faz isso por nós é Deus, amém? E nada melhor do que a gente começar orando, amém? Ora aí onde você estiver, ore comigo, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, me coloco, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, para Te glorificar, para Te agradecer, Senhor, meu Pai, por este meio, Senhor, virtual que o Senhor nos deu, Senhor, que tem derramado porção do céu sobre as nossas vidas, Senhor, que este culto, meu Pai, possa estar abençoando a vida daquele que estiver assistindo, que possa edificar, que o Senhor possa derramar, Senhor, algo novo sobre a vida deles. Senhor, eu Te apresento este culto e já Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque nós temos data marcada para o nosso culto presencial. Senhor, aos poucos nós estamos voltando ao normal. Senhor, eu quero Te agradecer porque tudo acontece no Seu tempo, tudo tem a Tua hora, Senhor, para acontecer. Senhor, obrigado por esse tempo que vivemos juntos aqui, Senhor. Meu Pai, obrigado. Assim eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem eu estava aqui em casa lavando a louça e o Senhor me fez lembrar de uma amiga minha que estudava comigo, sabe? O pai dela faleceu e ela falou assim que na noite antes do pai dela falecer ele estava super bem. Quando foi de manhã ele estava morto e a causa da morte até hoje é sem explicação. Os médicos falaram que ele teve um mal súbito e morreu. E o Senhor começou a falar no meu coração, porque nós estamos no mês Preparai o caminho para o milagre. Quem planta fé, colhe milagre, né? E quando a gente ouve essa palavra milagre, a gente pensa em algo grande, grandioso, né? A gente pensa, nossa, algo impossível, algo que não é acessável a nós, que só Deus pode fazer, né? Só que o Senhor nos entrega todos os dias um milagre. Todos os dias o Senhor nos dá um milagre. E eu vou mostrar para vocês onde. Vamos lá, ler em Gênesis 2, no versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Oh, glória a Deus! Sabe, eu quero falar sobre isso. E o Senhor soprou o fôlego da vida. Sabe, lá em Salmos 3, no seu versículo 5, eu amo esse capítulo porque ele diz assim: Deitei, dormi e acordei porque o Senhor velou por mim. Que privilégio, sabe, meu querido? Se você está aí hoje de pé, foi porque o Senhor velou por ti, foi porque o Senhor te deu o fôlego da vida. Então, nessa noite eu venho te pedir, seja grato nesse pequeno detalhe. Se você está de pé, se você está com esse fôlego da vida, foi porque o Senhor te sustentou, Ele soprou o fôlego da vida sobre a sua vida, amém? E aqui eu quero agradecer minha oportunidade, as palmas louvem o Senhor, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja
a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Paz do Senhor, igreja de Cristo, igreja do avivamento. Como vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que está aqui no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, no versículo 9.
Eu vou fazer a leitura aqui pela versão Almeida, século 21. Diz assim, ó, Lucas 11, versículo 9, diz: Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai, achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Amém? Então eu vou ler de novo aqui, versículos 9 e 10, diz assim: Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora para entendimento dessa mensagem, amém? Feche os olhos aí na sua casa, aproveite este momento em família, ore pela sua família também, abra o seu coração nesse instante para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o Senhor, te exaltamos. Precisamos do Senhor para falar os nossos corações, para salvar-nos, Senhor Deus. Precisamos do Senhor, aleluia, para guiar-nos os caminhos. Pai, confessamos que muitas vezes falhamos, muitas vezes erramos e muitas vezes não sabemos como proceder. Mas aqui na Tua Palavra, Senhor Deus, eu sei que é a verdade. Eu sei que o Senhor tem resposta para tudo na Tua Palavra e queremos aprender de Ti. Pai, que a Tua Palavra agora vá em cada lar e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Senhor Deus, toma posse do que é Teu agora na casa de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Interessante, né? Nós estamos aqui é a última quinta-feira do mês, né? É o início da primavera, né? Aquele porque é primavera. Chegou a primavera, hein, gente? Que interessante. Esse mês nós falamos muito sobre realização de milagres. Preparai o caminho do milagre, né? E aqui Jesus ele dá uma receita muito básica e muito simples. Uma receita que qualquer um pode seguir e dar certo. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa passagem de Lucas, capítulo 11, na outra Bíblia que eu tenho, que é na versão judaica completa. Essa versão judaica, como eu já falei outras vezes, é uma versão que procura trazer mais de acordo com o que estava escrito no original, ou seja, uma versão mais transliterada, sem mais explicações, do jeito que foi falado nu e cru, né? Então eu vou ler aqui para vocês e eu quero que vocês prestem atenção. Lucas 11, versículo 5. Ele fala assim: Jesus lhes disse também: Suponho que um amigo de vocês vá até você no meio da noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e está em casa e eu não tenho nada para lhe dar de comer. O que estiver dentro da casa responda: não me incomode! A porta já está fechada. Os meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar para lhe dar nada. Eu lhes digo, Jesus disse, ainda que ele não se levante porque o homem é seu amigo, por causa da chutzpah, eles falam, por causa da chutzpah, se levantará e lhe dará tudo o que precisar, né? Na Bíblia que eu li inicialmente na Almeida século 21, ele fala assim, ó, nesse versículo 8, ele fala assim: por causa do incômodo, ele lhe dará quantos pães precisar, né?
Mas aqui no original, Jesus disse chutzpah. Por causa da chutzpah, ele se levantará, ele dará tudo o que precisar. E eu fiquei curioso, né? Por que foi colocada essa palavra, né? O que quer dizer chutzpah, né? E chutzpah, aqui na Bíblia convencional que a gente lê, fala-se de incômodo, mas no original traz muitas outras muitos outros sinônimos que eu quero aqui destrinchar para vocês. Chutzpah é ousadia, audácia, insolência, coragem, atrevimento ou a combinação de tudo isso, que é avaliada de acordo com a necessidade do momento. Eu vou destrinchar aqui cada uma dessas palavras, porque depois que eu entendi essa parte, eu procurei então ir ao dicionário, né? É importante. Às vezes o dicionário ele prega para você também, tá vendo? Porque muitas vezes você sabe o que é uma palavra, mas você não entende o profundo sentido dela e o que ela pode ser na sua vida, né? Então, olha só, de acordo com o dicionário Michaelis, né? Ousadia. Ousadia significa qualidade do que é ousado, aquele que tem arrojo, que tem coragem, né? Ousadia também é uma qualidade daquele que é imprudente. Olha só. Ousadia também é uma coragem deslavada, é um atrevimento, é uma petulância. Ou seja, a ousadia é aquele que ele perde a prudência, né? Ele sai daquilo que a prudência diz e se arrisca, né? Isso é uma pessoa ousada, né? Então, o que Jesus quis dizer aqui, entre outras coisas, que nessa noite, né, o amigo chegou na casa do outro amigo e foi ousado, né? Ele não se preocupou se era muito noite, se os filhos desse seu amigo estavam dormindo, não. Ele foi ousado porque ele precisava de um pão para dar para o amigo que chegou na casa dele. Então ele foi ousado naquele momento. Outra coisa que nós lemos aqui da chutzpah é audácia. De acordo com o dicionário Michaelis, audácia é um impulso que induz o indivíduo à realização de ações de grandes dificuldades e até arriscadas. Olha só. Você precisa de um milagre? Olha o que você precisa de audácia. Um impulso que induz o indivíduo à realização de ações de grande dificuldade e arriscadas, sem considerar riscos e perigos. Audácia também significa intrepidez, ousadia, né? Aí as palavras são parecidas, mas você vê que abre um leque, não é verdade? Audácia, característica de quem é inovador. O que é inovador? Aquilo que faz o que é diferente, aquilo que muda. Puxa vida, desse jeito não está dando certo, eu vou mudar. Sei lá, vou mudar o cabelo, vou mudar a roupa, vou mudar o jeito de tomar banho, sei lá, vou mudar minha rotina diária, não sei o que eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou ser inovador. Muitas vezes essa característica de inovador é em oposição, ou seja, contra os padrões vigentes. Você é aquele que vai contra os padrões vigentes, né? Audácia também é uma atitude insolene. O que é insolene, né? Na verdade, o que é uma atitude solene primeiro? Solene é aquele que segue o protocolo, aquele que obedece, né, as boas práticas, que obedece os costumes da sociedade, aquilo que a sociedade impõe algo e ele cumpre exatamente como foi imposto, como ele aprendeu, como ele viu. Isso é solene. Quando ele quebra esse paradigma, quando ele passa a fazer diferente do que a sociedade prega, do que é falado no emprego, do que é falado no serviço, do que é falado pela sua família, e ele fala, não, eu vou fazer diferente do que estão me falando, ele está sendo insolene, ou seja, audacioso.
Ele está saindo desse paradigma que foi oferecido a ele. Já vou explicar sobre isso. Outra palavra que também significa chutzpah é insolência. Nossa, quando eu falo assim, você é insolente, a pessoa fica, se sente agredida, né? Insolente eu? Como assim? Olha o que diz o dicionário. Insolência é uma coisa não costumeira. Olha aí só. Tem a ver com insolene, né? É uma coisa insólita e rara. Ou seja, que não se pratica, não se faz geralmente. Insolência também é uma falta de respeito. Ah, isso eu já sabia. Mas essa falta de respeito é no sentido de atrevimento, muitas vezes desaforo, né? Então, ou seja, você vai incomodar. É o que eu quero dizer isso. Com essa mudança, você vai começar a incomodar, você vai ser insolente, você vai ser atrevido e desaforado na forma de mostrar que você tem um outro padrão. Opa! Um outro padrão. Insolência também é uma maneira de proceder com desprezo ou com desdém. No caso aqui estamos falando desdém da situação, né? Aqui quando Jesus falou que o rapaz apareceu no meio da madrugada, no meio da noite, na casa do amigo dele para pedir pão, ele estava desdenhando da situação do amigo dele, é ou não é verdade? Porque ele não queria saber se o amigo estava dormindo, se estava com os filhos dormindo, se a porta estava trancada, se era tarde. Ele simplesmente falou assim, amigo, por favor, eu preciso de pão. Ou seja, ele foi insolente, ele foi audaz. Foi ou não foi? E aqui, outra palavra que eu tirei também é coragem. Olha só, coragem é uma força ou energia moral. É uma energia moral diante do perigo. Ou seja, você sabe que tem um perigo. Qual que era o perigo para aquele rapaz? O perigo do amigo virar a cara para ele, de fechar a porta para ele, de talvez nunca mais falar com ele, quem sabe? Pois ele teve coragem diante daquele perigo de até perder uma amizade e falar, não, eu vou falar com ele, eu preciso do pão, eu vou atrás. Sentimento de segurança. Coragem é um sentimento de segurança para enfrentar situações de dificuldade moral. Ou seja, situações que você fala assim, será que eu devo? Será que eu posso? Será que vão dizer? Ai, o que será? Você de repente coloca dentro de si segurança e fala, eu vou lá. Não importa se ele vai falar de mim mal, se vai virar a cara, eu vou lá. Coragem também é um atributo de quem tem determinação para realizar atividades que exigem firmeza. Firmeza. Para você ser firme tem que ser corajoso, irmão. Atrevimento. Essa é outra palavra que eu separei. Atrevimento. Atrevimento é uma liberdade desmedida, que até denota desrespeito. Ou seja, é uma pessoa atrevida, é uma pessoa que usa a liberdade a seu favor. Você já viu aquela pessoa que de repente chega em você e pede algo pra você nem queria fazer, você acaba fazendo porque ela foi muito atrevida? Aí você fala, meu, como é que ela teve capacidade de pedir isso pra mim? Pois é, e você fez. Na verdade, a pessoa foi atrevida, né? Às vezes chega uma pessoa pra você e fala assim, por favor, você pega um copo de água lá pra mim? Puxa vida, a pessoa não tem perna igual você, por que não vai pegar água? Mas você não tem coragem de responder, o que você faz? Você vai lá e busca o copo de água pra pessoa. Por quê? Porque a pessoa foi atrevida com você. Entende? Olha só. Jesus falou que tudo isso é chutzpah, né? É uma combinação de tudo isso que eu falei, avaliado de acordo com a necessidade do momento. Chutzpah, né? Então que nós possamos aprender agora a usar a chutzpah. Nossa, mas Ícaro, você falando assim, parece até que eu vou ser uma pessoa, né, folgada, né? Puxa, é isso, né? Porque eu vou ser atrevido, eu vou ser insolente, eu vou ser aquele que não mede as consequências das coisas. Pois é, aquele que sai da linha invisível, que eu digo assim, a linha que ninguém vê, que é a linha da moral. Que isso? Você está sugerindo que eu seja imoral? Não. Pelo contrário, você seja moral, mas que você aprenda a bater. Porque aí Jesus ele continua esse texto dizendo, por causa da chutzpah,
O seu amigo que não queria se levantar, ele vai ter que se levantar e lhe dar o que precisar. E aí Jesus diz, eu vou ler nessa outra Bíblia aqui, o que Jesus disse? No versículo 9. Por isso eu lhes digo, peçam. Só que aqui ele fala, peçam continuamente. Ou seja, não é para pedir lá e não deu certo, pedir para Deus e não foi. Não, ele fala assim, peçam continuamente. O que é continuamente? É sem desistir, é pedir direto, sabe? E ele fala, peçam continuamente e lhe será dado. Quantas vezes será que esse rapaz teve que insistir comigo, né? Para ele acabar se enchendo e ir lá dar o pão que ele precisava, né? Procurem e encontrarão. Continuem batendo, olha só, a palavra diz continuem batendo, ou seja, significa que você já bateu, que você já procurou. A palavra diz continue. Continue batendo, irmão. Puxa vida, tá acabando um mês, eu pensei que havia um milagre, eu pensei que havia uma realização e não veio nada. Continue batendo, irmão. O ano acabou, passou esse Covid e me atrapalhou tudo. Continue batendo, irmão. E ele fala, continue batendo e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede sempre, é o que diz a Bíblia, todo que pede sempre. Puxa vida, você está querendo que eu seja um pidão? Não tenho coragem. Pois é, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, meu irmão. Todos que pedem sempre, recebe. A Bíblia diz, pede sempre, vírgula, recebe. Ou seja, a pessoa tem que pedir sempre, meu irmão. Às vezes você fala assim, pedi, mas ele falou não. Você já viu uma criança pedindo? Deixa eu jogar no seu celular. Aí você fala, não. Você acha que a criança desiste? Ela continua, por favor. Deixa. Por que não? Por que não? Mas eu não vou estragar. Aí você fica tão irritado, você fala, toma o celular. Né? Toma o celular. Às vezes nem é seu filho, é filho do pastor, filho do vizinho que está na igreja. E aí você acaba, toma o celular. Né? Porque ele pediu sempre. Ele continuou batendo. Ele continuou insistindo. E aí Jesus fala, aquele que procura continuamente. Você está vendo que todas as palavras que Jesus falou, fala de o quê? De perseverança, fala de uma continuidade, fala de não desistência. Então aqui ele fala, o que procura continuamente encontra. É aquele que não para de bater, a porta será aberta. Olha que interessante quando você tenta pegar o que ele disse na verdade, né? Ele está falando aqui sobre perseverança, meu irmão. Aquele que não para de bater, a porta será aberta. Sabe, hoje em dia é mais fácil, né? A tecnologia resolveu muitas coisas, né? Você vai na casa de um amigo, você já manda um zap para ele e ele já vai lhe atender, na verdade. Mas a gente que é um pouco mais do tempo das antigas, você lembra que você ia na casa da pessoa e você tocava a campainha e a pessoa não atendia. Por quê? Porque às vezes era trote, né? Então a pessoa não atendia. Mas se você continuasse apertando a campainha, a pessoa ia ter que ir lá atender. Ou batendo palma, ou gritando. A pessoa ia ter que atender. Né? É impressionante. E aí Jesus fala. Há algum pai aqui, você que está assistindo ao vídeo. Há algum pai aqui que se o filho lhe pedir um peixe, em lugar dele lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o Pai dará o Ruach HaKodesh, dará o quê? O Espírito Santo do céu a quem continuar a pedir. Ele fala a quem continuar a pedir. Sabe, para não deixar essa palavra só nisso, eu gostaria de mencionar aqui 3 pessoas
que conquistaram um milagre de Jesus pela insistência, pela ousadia, pela insolência, pela chutzpah. Primeira pessoa que eu localizo aqui e que eu aprendo com ela está em João capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus, de acordo com a Bíblia, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, surgiu de uma chutzpah, né? E quem fez essa chutzpah? Quem foi essa pessoa? A própria mãe de Jesus, né? Maria. Eu não vou ler aqui a passagem para não ficar muito maçante, mas eu vou dizer aqui para vocês. Você pode ir em João 2, você vai ler essa história. Diz que lá Jesus e seus discípulos, né, ele já tinha discípulos nessa ocasião, foram convidados para as bodas, né, ou seja, um casamento, né, em Caná da Galileia. E diz que lá estavam ali celebrando, e os casamentos, né, ali naquela sociedade duravam uma semana. Não é que casamento que você vai ficar 2 horas e você já acha, poxa, tá demorando, hein? Nossa, que tá falando muito. Lá o casamento durava 7 dias. Na verdade era uma celebração de 7 dias. Só que aconteceu que no meio do caminho dessa semana o vinho acabou. E para eles era uma vergonha. Como assim? Eles começaram uma festa e não tinham dinheiro para cumprir a festa. Que isso, né? Imagina você vai num casamento e não dá comida suficiente para os convidados, né? Quem aqui planejou o casamento, quem já casou, deve pensar, que vergonha, né? Imagine para aquele povo que tinha que dar uma festa de uma semana, né? Então era uma vergonha, né? Então ali, né, as pessoas que estavam por trás dos bastidores falaram, e aí, o vinho acabou, e aí, né, o que está acontecendo, né, o que a gente vai fazer? E diz que Maria, a mãe de Jesus, ficou sabendo. Ela falou assim, vou resolver isso. Chegou em Jesus, falou, filho, chegou sua hora. O que foi? É o seguinte, acabou o vinho. Jesus, mas o que eu tenho a ver com isso? E outra coisa, o que você tem a ver com isso? Né? Ele falou assim, olha, ainda não chegou minha hora. Não é o momento ainda. O que ela respondeu? Ela não respondeu absolutamente nada. Ela simplesmente falou para os servos, olha, siga ele, siga Jesus, que ele vai dizer o que fazer. Puxa, mas Jesus acabou de falar que não. Não importa, vai lá e faz, que ele vai mandar alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. Olha só, ela ignorou, ou seja, ela foi insolente naquele momento, ela foi atrevida, foi ou não foi? Né? E Jesus, ele não teve outra escolha a não ser conceder um milagre naquele momento. Né? Jesus falou assim, olha, enche essas talhas, né? Eram talhas de purificação, né? De banho, né? Enche essas talhas de água, né? E aí, depois que vocês encherem de água, vocês levem essa água pro chefe de cerimônias, aquele que estava preparando a festa. E diz que quando eles levaram a água para aquele homem, ele provou aquela água, e aquela água era o vinho mais delicioso que ele já provou. Eu queria provar um gosto daquele vinho. Qual será o vinho que o Senhor tem para nos dar? Né? Como será o gosto dele? Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de vinho, é uma delícia. E vinho faz bem para a saúde, viu? Desde que você tome cuidado. Então, essa é a primeira pessoa que eu aprendo. Maria foi audaciosa, ela foi ousada, insolente, atrevida. E ela conseguiu, na marra, arrancar o milagre de Jesus. Né? Não que Deus esteja esperando que você vá na marra, mas Ele quer ver a sua perseverança. Né? A segunda pessoa que eu aprendo aqui, uma lição de perseverança, de insistência, de chutzpah, está em Mateus 15, 22. Mateus 15, 22 ou Marcos 7, 24. Você pode ler essa passagem nesses 2 livros,
Marcos 7, 24, Mateus 15, 22, conta a história de uma mulher cananeia ou uma mulher sírio-fenícia. Diz que essa mulher, ela tinha uma filha que estava ali com uma enfermidade, em algumas versões diz que ela estava endemoniada, essa filha dela, estava fora de controle. E diz que essa mulher ficou sabendo que Jesus estava passando por Tiro e Sidom. E diz a palavra em Mateus que Jesus... Aliás, Mateus 7, 24 diz que Jesus ele foi para Tiro, mas ele quis ficar no anonimato. Ele não quis se aparecer, ele quis ali, né, ver a cidade, né, ver como é que era o momento. Mas diz que por causa dessa mulher, ele não conseguiu se esconder. Olha só, essa mulher descobriu que Jesus estava lá e ela começou a alardear para todos os cantos que aquele era Jesus e ela precisava de um milagre. E diz a palavra em Mateus 15 que ela não só pediu, mas ela gritou. Ela ia atrás de Jesus no caminho gritando. Tá. A barraqueira. Né? Mas olha só. Não era fácil para uma mulher armar um barraco naquela época. Pelo contrário, porque aquela sociedade de Israel, daquela época principalmente, era uma sociedade extremamente machista, né? Uma sociedade que falava que a mulher tinha que ficar calada, que não podia levantar a voz, que não podia se dirigir a um homem. Imagina só uma mulher sírio-fenícia ou cananeia, uma mulher estrangeira, uma mulher que nem era do povo de Judá, nem era israelita, falar com uma pessoa que, querendo ou não, era uma pessoa respeitadíssima em Israel, que era Jesus, e gritar com ele ainda, né? Então essa mulher foi corajosa. Essa mulher ela poderia ter sido repreendida por qualquer um, mas diz que até os próprios discípulos de Jesus ficaram sem coragem de fazer aquela mulher se calar. E eles falavam: Jesus, pelo amor de Deus, ajuda. Por amor de você mesmo, ajuda ela, para ela parar de gritar, gente, despede ela, pelo amor de Deus. E diz que Jesus, o que ele respondeu para aquela mulher? Olha, eu vim para os da casa de Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Aí a mulher: mas por favor, estou precisando, minha filha. Ele falou assim: olha o que Jesus disse, gente. Eu não posso tirar das crianças para dar para os cachorrinhos. Você entendeu que Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho? Como você ficaria se um pastor chegasse em você e falasse: olha, mas eu não posso ajudar um cachorrinho como você? Meu Deus! Olha, por muito menos eu já vi pessoas se desviarem do caminho, né? Mas aquela mulher não se desviou, aquela mulher perseverou, aquela mulher continuou batendo e ela disse: olha, resumidamente, eu posso ser um cachorrinho, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças, né? Eu quero uma migalha. E aí o que Jesus fez? Ele falou: olha, que fé, que confiança, que audácia. Pode ir para casa que a sua filha está curada. E naquele instante a mulher foi para casa. Ela não fez Jesus ir até a casa dela, ela foi para casa na certeza de que aquela palavra que Jesus liberou curou a filha dela. E realmente aconteceu. Olha só que fé. A terceira pessoa, eu falei de 3, né? A terceira pessoa que eu aprendo também está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34. Também tem em Lucas, também tem em Mateus. Mas em Marcos 5 eu achei interessante a leitura, você pode ler depois. Conta sobre uma mulher, olha só, curiosamente 3 mulheres, né? Uma mulher que foi ousada. Essa foi ousada até demais. A mulher estava há 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, né? E aí diz a palavra que ela já gastou todos os seus bens, ela gastou todas as suas economias ao longo dos anos com médicos
e não conseguiu se curar. Aquela mulher ficou por 12 anos jorrando sangue, né? Imagine a situação, né? Hoje em dia existem muitas facilidades, né, para as mulheres, né, que passam por aqueles dias, mas imagina naquela época que não tinha tanta tecnologia, tantos produtos de beleza, né? Imagine para uma mulher andar naquela situação. E o pior, a lei de Moisés, ela diz o seguinte, que uma pessoa que tem fluxo, ela era uma pessoa imunda, ela não poderia tocar em ninguém, ninguém poderia tocar nela, o lugar que ela sentasse seria um lugar imundo, ninguém poderia sentar naquele lugar, ninguém poderia dormir na mesma cama, ou seja, ela não poderia estar no mesmo ambiente que ninguém, porque a pessoa automaticamente seria imunda igual a ela, então é uma pessoa que teria que estar afastada, certo? Então, devido a isso, todos, né, não podia tocar. Então aquela mulher era uma mulher à margem da sociedade. E aí? Né? Como fazer para chegar em Jesus, para conseguir o meu milagre? Né? Sendo que Jesus, que é a representação de Deus, né, o Filho de Deus, vai poder tocar em mim? E as pessoas que apertavam, porque diz que naquele momento uma grande multidão apertava Jesus. Eu vou tocar nas pessoas, as pessoas vão ficar imundas, eu vou ser apedrejado, eu vou morrer, né? Olha que situação. Diz então que aquela mulher, ela tomou coragem, ela colocou uma meta para a vida dela, ela falou assim, olha, eu vou fazer diferente do que diz a moral, a ética, eu vou fazer diferente do que a sociedade diz, eu vou sair do costume, eu vou criar um novo padrão. Eu vou lá conquistar o meu milagre. Eu vou ser insolente. E diz que aquela mulher não se importou com a multidão. Ela não se importou com as suas fraquezas físicas, porque ela estava muito fraca, né? 12 anos, gente, por favor. Diz que aquela mulher, ela não se importou. E, aliás, e olha só, mais um agravante. Jesus estava indo para fazer um milagre na casa de um homem chamado Jairo, que estava com a filha morrendo. Tinha uma filha morrendo, uma menina morrendo. E ele estava levando Jesus para a casa dele. E ela fez questão de ir lá no meio da situação e falar, não, é minha vez. E diz que ele fez, que ela fez? Ela falou assim, eu vou só tocar na orla da veste. Eu vou só tocar lá na bordinha da veste dele, para eu ser curada. E diz que ela chegou e ela tocou nas vestes de Jesus. E olha só que situação. E essa pode ser a sua história, gente. Diz que quando ela tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Né? 12 anos lutando com médicos e com tudo e nada. Ela só teve o trabalho de se ajoelhar, enfrentar a multidão, se arrastar e tocar as vestes de Jesus e ser curada. Diz que naquele momento Jesus parou e falou, opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí as pessoas ficaram ainda, mas Jesus, que é isso? Tá todo mundo te apertando, né? Ninguém entendeu. Ninguém sabia. E diz que Jesus falou assim, não, alguém me tocou, eu tenho certeza. Alguém fez sair poder de mim. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com vontade. E saiu o poder. Eu senti que saiu o poder. Quem foi? E aí aquela mulher teve que se apresentar. Imagina, agora era a hora que aquela mulher ia provar as consequências do que ela fez. Né? Porque ela fez tudo que a lei falava para não fazer. Ela se enfiou no meio de gente, sujeita a passar sua imundícia para outras pessoas, e ela foi tocar um líder, né? No caso, Jesus era um sumo sacerdote, né? E o sumo sacerdote jamais poderia se tornar imundo. E ela tocou. Olha só que coisa. E diz que Jesus olhou para ela e falou assim, olha, a tua fé te curou. Vai em paz. Mas você não vai me repreender? Você não vai dizer que eu infringi a lei? Tua fé te curou. Vai viver uma nova vida. Vai estabelecer um novo padrão de vida.
vá fazer o que é diferente agora. Amados, essas palavras ensinam, se você não conquistou seu milagre até hoje, o que precisa que você faça? Eu já disse isso numa outra mensagem. O que precisa fazer que esteja ao seu alcance e que você ainda não fez? Você já parou para pensar? Sabe, eu lembro que um dia eu estava precisando tanto de emprego, eu estava desempregado, eu estava quase um ano desempregado e a situação na minha casa estava difícil, eu morava com a minha mãe estava numa situação apertada, eu cheguei numa pessoa da igreja e falei assim, por favor, me dá emprego. O rapaz, ele trabalhava com sofá, né, desmontava sofá, esqueci, tapeçaria, né, e ele falou assim, vai, eu vou te contratar para desmontar os sofás para mim. Você desmonta, cada jogo eu te dou R$10. Não era muita coisa, né? Porque o trabalho que eu ia fazer para ganhar R$10, né? Pois eu fui lá, sabe? Pela ousadia, né? E depois dessa ousadia me surgiram outras portas. E graças a Deus até hoje eu não parei de trabalhar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então muitas vezes você pensa que, vou fazer uma bobeirinha dessa, vou me submeter a uma coisa ridícula. Eu quero dizer a você que você pode viver um milagre, mas você precisa remover a pedra. Quando Jesus chegou diante de Marta, a irmã de Lázaro, e Marta começou a questionar, Jesus, por que você não veio antes? Ele morreu, e agora? Jesus falou assim, se você crer, você vai ver um milagre acontecer. E ela não entendia. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu falei, não, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu estou aqui na sua frente agora. Jesus estava na frente dela. E ela não estava entendendo. Tira a pedra, Marta. Tira a pedra dessa cova aí. Não, mas já faz 4 dias, meu Deus. Tira a pedra. Eu já disse, você vai ver a glória de Deus. Então, qual pedra que você tem que tirar? Imagina abrir uma cova com a pessoa fedendo há 4 dias. Meu Deus, quantas pessoas devem ter falado naquele momento? Precisava de ousadia, audácia, de insolência, de atrevimento para fazer diferença. Sabe, eu estou falando aqui de Jesus, aquele que é o caminho, aquele que pode realizar os milagres. Jesus, ele disse que nós somos pessoas más e sabemos dar presentes bons para os nossos filhos. Ele diz aqui, quanto mais o Pai dará o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo dos céus, a quem continuar a pedir, a quem não parar, a quem continuar, né? Tem até aquela música que fala, não pare, não pare, Deus está no controle, né? Eu não sou o melhor cantor não, viu? Mas olha que interessante, ele fala assim, peçam continuamente, procurem, continuem batendo. O que pede sempre recebe, o que procura continuamente encontra. Jesus quer realizar um milagre. Mas eu digo a vocês que existe um milagre que Jesus não faz sozinho. Existe um milagre que Jesus quer fazer e que, por mais que seja da vontade dele fazer para todos, ele não tem capacidade de fazer se você não decidir. Ele quer fazer um milagre de salvar a sua vida. É um milagre? É um milagre. Porque de acordo com a palavra, todos nós estamos condenados. A palavra diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Eu já pequei, você já pecou. O salário do pecado é a morte. E como todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos estamos condenados pelas nossas ações. Perdão. Mas Jesus, ele veio para salvar. Ele entregou a sua vida na cruz por nós. Só que isso somente não basta para ser salvo. É necessário uma decisão. É necessário uma decisão audaciosa e ousada, insolente até,
quebrando os paradigmas da sociedade, quebrando o que a moral lá fora fala. Porque lá fora, se você disser que tomou uma decisão dessa, as pessoas vão dizer: que isso? Para com isso. Você vai virar crentinho agora? Você vai virar crentinho religioso, é isso. Né? Vai virar um fundamentalista, né? Jesus precisa que você faça algo inovador. Jesus precisa que você rompa a multidão para tocar as horas de Jesus. Sabe, quando aquela mulher chegou para tocar as horas de Jesus, a palavra diz que... Quer ver? Eu vou falar aqui para você. Diz que nas orlas de Jesus, como em todo homem de Israel, tinha as tzit. Que bonitinho, né? O que é tzit? É uma rebarbinha, né? Faz tzit. Né? Diz que essas rebarbinhas, de acordo com Números 15:37, diz que os homens de Israel tinham que ter as tzit. Tinha que ter a rebarbinha com fio azul, e que aquelas rebarbinhas seriam uma representação da lei de Deus. Quando olhassem para aquelas rebarbinhas, eles iam lembrar que eles tinham que obedecer a Deus. Então, quando aquela mulher, ela se arrastou no meio da multidão e falou: eu vou atrás do meu milagre, você vai atrás do seu milagre hoje. Eu vou atrás de Jesus, ele é o dono do milagre. Quando ela se deparou com a tzit. É o que diz a minha Bíblia, tá? Ela se deparou com o quê? Com a palavra de Deus. E por meio dessa palavra, por meio desse toque e por meio desse caminho que Jesus ele veio para representar a palavra de Deus em pleno cumprimento, a palavra de Deus, ela aceitou aquela palavra e viveu uma nova vida desde então. Amado, Jesus quer fazer um milagre, mas neste momento precisa que você tome uma decisão, amado. Jesus não vai te levar no céu na marra. Jesus ele deu o seu sangue por você, mas precisa que você... É até bonito falar você o aceite, né? Porque ele já te aceitou primeiro, ele já te escolheu. Na verdade, o certo era nós pedimos para ele nos aceitar, mas ele já aceitou. Ele está de braços abertos. Ele precisou morrer numa cruz. Existiam tantas formas de morrer, mas ele morreu de braços abertos para realizar um milagre. E Jesus, ele está batendo. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Você pensa que ele bateu uma vez só? Não. Ele está batendo mais uma vez nesse instante. Estou batendo continuamente. E eu sei que a porta vai se abrir. Abre a porta. E se você entrar, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quem sabe ele não vai trazer aquele vinho novo para a sua história. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, Deus querido, eu sei, Pai, que cada um que está em casa entendeu essa mensagem. Sabe, Senhor Deus, eu sei que cada um de nós precisa de um auxílio, de um milagre. Muitos de nós têm situações que estamos carregando há anos, Senhor. Mas eu sei que também o Senhor também está batendo na nossa porta, esperando uma atitude nossa, uma atitude ousada e que vai mudar a nossa vida para sempre. Ó, Pai, por isso eu peço, Pai, olha para cada um que está aqui, Pai, de olhos fechados, orando junto comigo. Abrimos o nosso coração hoje, Senhor, para que o Senhor entre. Senhor Deus, pedimos, Jesus, que o Senhor nos aceite. Nós o aceitamos e o reconhecemos como o nosso único e suficiente Salvador, o nosso eterno Deus. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida. Não deixe que nenhum de nós se perca, Senhor, mas que nós possamos naquele dia estar com o Senhor. Ó, Senhor Deus, não só tocando nas orlas, mas te abraçando por inteiro, Senhor. Ó, Pai, não precisando gritar para que o Senhor nos ouça,
mas ali abraçados, falando e sussurrando aos teus ouvidos, Senhor. Ah, Pai, olha cada um que está aqui neste momento, assistindo a essa mensagem. Fala o coração de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. E nós abrimos o nosso coração hoje para Te receber e mudar os nossos caminhos. Nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, para viver uma nova vida. Em nome de Jesus. Obrigado. Gente, Deus abençoe. Que Deus abençoe. E ótimo final de semana para vocês. Amém.